E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Roberto Filho e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hidratação. Os principais benefícios, a forma correta de você se hidratar, qual a quantidade e alguns pontos específicos que eu vou comentar aqui que são importantes e você deve levar em consideração. Primeiro de tudo, os benefícios. A gente tem aí o transporte de nutrientes, então vários nutrientes eles têm que ter a água para ser transportados até o tecido alvo. Então, por exemplo, se você quer levar aminoácidos para um músculo, você precisa de água. Se você quer levar vitamina C, vitaminas do complexo B, que são hidrossolúveis, você precisa de água para funções vitais. Sem água não tem vida. O segundo ponto importante aí nos benefícios é justamente o funcionamento do intestino. Para o intestino funcionar corretamente, a gente precisa hidratar aí o substrato intestinal para que ele consiga ser conduzido até ser excretado. Tá? Então é importantíssimo que você beba água para que seu intestino funcione todo dia, para que as fezes tenham a consistência correta. Agora falando em cálculo, quanto de água que você deve beber? Eu gosto de trabalhar com 30 a 40 ml por quilo de peso corporal. Como exemplo, se a gente tem um homem de 70 quilos ou uma mulher, nós faremos o cálculo de 70 vezes 30, que vai dar 2 litros e 100, ou 70 vezes 40, que vai dar justamente 2 litros e 800 ml. Então esses são valores base, que a gente deve colocar aí como uma base, mas que podem sofrer alterações em determinados casos. Alguns nutricionistas gostam de trabalhar com faixas maiores, 30 a 60 ou 30 a 50 ml de água por quilo de peso corporal. Agora, quais são os momentos, as situações específicas em que você deve levar em consideração valores diferentes desse? No caso de obesidade. Então, obesidade, muitas vezes um indivíduo está com peso muito elevado e a conta da quantidade de água fica muito alta e acaba sendo inviável. Por exemplo, se um indivíduo tem 1,70 m e 120 kg, 130 kg, a gente pode trabalhar justamente com a quantidade absoluta de água, cerca de 2,5 litros, 3 litros de água por dia, sem precisar fazer a conta de ml por quilo. Temos aí situações específicas, como o exercício, por exemplo. Então, se um indivíduo treina muito, treina muitas horas por dia, ele deve ter um aumento da sua temperatura corporal, um aumento da sudorese, e a necessidade de água também aumenta. Então, se você faz muito exercício por dia, você pode ir além dessa faixa de referência que eu dei sem problema algum. Você pode se basear muitas vezes pela sua sede ao longo do dia para verificar se você está precisando beber mais água do que o que você calculou. Temos também o clima, então se você mora num local que tem um clima mais quente e você sua muito ao longo do dia, você está exposto a esse calor, você pode beber mais água sim. Tá? É o mesmo caso do exercício, o aumento da sudorese, então você acaba tendo que reidratar numa quantidade mais elevada de água. Temos a sede também como um fator importante. Se você sente ainda, você fez o cálculo, está bebendo aquela quantidade de água, mas ainda sente sede ao longo do dia, você pode sim beber mais água, não tem problema e não vai te fazer mal. Sobre o aumento do exercício, então a gente vê muito nas academias pessoas com um galão enorme de água, bebendo 2 litros em 40 minutos. Muitas vezes isso aí é desnecessário e faz mais o atleta perder rendimento do que ganhar. Então não tem essa necessidade, a não ser que realmente você sinta tanta sede para beber isso tudo, que eu acho muito difícil. As pessoas acabam bebendo mais justamente porque estão com aquela garrafa enorme, e fazem aquele hábito já de toda vez que fazem um exercício vai lá e bebe um gole de água. Tá? Então muitas vezes atletas, vamos colocar por exemplo aqui a maratona, eles evitam beber muita água porque eles acabam perdendo o rendimento. Então os primeiros atletas na classificação, normalmente eles estão mais desidratados. Pelo fato de eles não beberem água, eles acabam perdendo peso e ganham rendimento, por ficarem mais leves. Então, claro que não é para o atleta chegar numa desidratação severa, mas se ele desidratar um pouco ao longo de um exercício, não tem problema algum. Quando terminar o exercício, reidrata e está tudo certo. E por que beber água ao longo de todo o dia e não só no momento específico? Então, tem pessoas que, por exemplo, dizem assim: Roberto, de manhã eu estou no trabalho e é um pouco ruim beber água porque eu não posso ficar indo ao banheiro muitas vezes.
aí eu só bebo à tarde, o resto do dia eu bebo muito pouco. Isso não é legal, gente. Por quê? Justamente por conta da função intestinal. Então você está comendo ao longo de todo o dia, fazendo lá 4, 5, 6 refeições ao longo do dia. E essas refeições precisam de líquidos, né? Justamente para o funcionamento do intestino correto. Então se você bebe só água em um momento do dia, provavelmente isso vai interferir na sua função intestinal, podendo sim levar a prejuízos. O horário que você poderia reduzir um pouco a hidratação seria antes de dormir, né? Então mais no finalzinho da noite, você pode reduzir um pouquinho a hidratação para você não acabar ficando com a bexiga muito cheia ao longo da noite, tendo que acordar várias vezes e atrapalhar a qualidade do seu sono. Tá? Então esse seria um horário que realmente você pode diminuir um pouco a hidratação visando uma boa noite de sono. Então esses foram os pontos que eu achei mais importantes. Se tem algum ponto aí que por acaso eu não comentei que você acha legal, colocar aí nos comentários que eu teria o prazer aí de responder e a gente conversar sobre isso, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo e até mais.